Banco aqui no Brasil é um negócio que, se bem administrado, dá muito dinheiro. E se ele não for tão bem administrado, ele também dá dinheiro. E existe uma forma de você investir no setor financeiro praticamente todo através aqui do FIND11, o ETF que promete replicar aqui o IFNC, o Índice das Financeiras e Bancos aqui do Brasil. Então, o índice IFNC aqui da B3, ele é uma carteira teórica de ativos de acordo aí com uma série de critérios que eles ressaltam aqui, tá? Ele é um índice que vai pegar muito basicamente os bancos, instituições financeiras, salva aí alguns detalhes e filtros que a gente já vai esclarecer um pouquinho mais. Tem um método que eles falam, né? Tem que ter presença aqui no pregão, não pode ser penny stock, tem que ser intermediários financeiros, serviços financeiros, previdência e seguros. E colocam aqui algumas questõezinhas. Já vamos entender qual que é a carteira teórica desse índice. Até porque, olhando o Ibovespa, os bancos aqui, né, setores financeiros em geral, eles representam arredondadamente alguma coisa perto de 20% do Ibovespa, tá? Então, é bem relevante, é bem considerável. E comenta para mim, eu quero saber, você tem bancos na carteira? Banco do Brasil, o pessoal gosta bastante, né? Itaú, Itaúsa, Bradesco. Quais bancos você tem na carteira? Ou, claro, se você tem o FIND11. Então vamos entender aqui o FIND11, que é esse ETF que promete replicar esse setor financeiro da B3, né? O índice da B3, através aqui do ETF que o Itaú fez para os investidores, né? Então, o primeiro ponto aqui, taxa total do produto 0,60, taxa um pouco alta. Eu achava que, enfim, seria um pouco mais baixo quando eu abri isso aqui pela primeira vez essa semana, né? O produto em si já tem há muito tempo, mas a gente não consegue guardar todas as informações na cabeça, né? O patrimônio líquido aqui do fundo, 200 milhões, assim, bem considerável. E o volume médio diário em 4 milhões também, ok. Não vejo nenhum problema de liquidez, acho que está bem aceitável aí para o nosso mercado. Então a gente vai aqui acompanhar o desempenho médio das empresas com maior representatividade no setor financeiro brasileiro. Bancos, fintechs, seguradoras e assim por diante. Aqui eles não colocam, mas como todo ETF, ele não tem come cotas e o imposto de renda vai ser aqui de 15%. Até tem aqui uma questão de performance, mas a gente vai avaliar daqui a pouquinho no detalhe aqui no Panorama Resulta Capital, tá? Vamos analisar aqui a composição do índice financeiro, né? Como é que tá? Quais são as empresas que estão ali dentro, tá? Então, de cara, a gente percebe que bancos são 73%, aí mais de 70% desse índice. Depois vem os serviços financeiros diversos, aí vem seguradoras e outros, né? Esses serviços financeiros diversos pode ser muita coisa, tá? Pode ser corretora, pode ser instituição financeira. É que dentro da CVM, dos órgãos regulatórios, banco, instituição financeira, corretora, eles têm classificações e atribuições bem específicas, tá? Às vezes a gente olha e fala, olha ali o banco. Mas, cara, às vezes não é banco, às vezes é só uma corretora de valores imobiliários, às vezes não dá crédito, não toma risco, enfim, tem uma série de detalhezinhos, tá? Mas todos eles são aqui do setor financeiro do Brasil. E aqui a gente já tem a questão aqui dos ativos que estão dentro do índice. Então, primeiro deles aqui por participação, pelo menos aqui considerando janeiro aqui de 24, vem aqui o Banco do Brasil com 20% de participação, depois o Itaú, 19% aqui também. Aí vem o Bradesco, que depois ele até se repete novamente aqui para baixo, então praticamente 20% também. Tem a B3 com 15%, aí vem o BTG com 10%, BBSE 3%, Sambi 11%, Santander, Porto Seguro e aí vai em diante, tá? Então a gente percebe aqui que é uma carteira de certa forma diversificada em termos de empresas, né? A gente sabe que tem empresas aqui que retornam ótimos lucros, ótimos resultados já em longos prazos, mas também tem empresas aqui que sofreram aí com, enfim, né, com Americanas e com tantos outros casos e cenários, né? Olha, se você gosta de ganhar dinheiro emprestando dinheiro para outras pessoas, como os bancos fazem, e você pode investir neles para, de certa forma, participar desse negócio e ganhar um pouco disso, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Qual que é a questão aqui de bancos e financeiras, tá? Pegando as instituições maiores aqui, esses bancos mais relevantes, mais sólidos, mais seguros, eu não vejo muito problema, nem muito risco. O Brasil, ele é um país com uma taxa de juros geralmente meio alta, própria, né, taxa Selic mesmo, e isso interfere demais aqui no negócio desses caras, principalmente aqueles que emprestam dinheiro, tá bom? Não tô olhando tanto aqui para segurador e corretor e tal, tô olhando um pouco mais para banco, tá?
E qual que é o problema aqui do Brasil, além da taxa de juros ser alta? Porque isso tudo encarece os empréstimos, né? Cara, tem muito caloteiro, né? No Brasil, infelizmente, tem uma inadimplência muito grande, muito caloteiro em banco, cartão de crédito, assim vai, né? O pessoal cai lá no registrato, não quer nem saber, aí depois a dívida prescreve, eles pegam outro. Então, o que que acontece? Os bons pagadores, eles acabam pagando por aqueles que não pagam, tá? Não existe almoço grátis, o banco não vai ficar no prejuízo, tá? Não vai. No longo prazo, se minimamente bem administrado aqui no Brasil, não vai, não fica, tá? Então, além da nossa taxa Selic ser geralmente alta, o banco ele vai cobrar um prêmio para ele, né? Um prêmio de risco, e como esse prêmio ele envolve muita inadimplência, ele tem que geralmente jogar os empréstimos lá em cima, tá? Então, por isso que pegar dinheiro emprestado no Brasil geralmente é tão caro assim, tem um spread tão considerável assim. É claro que lá na pandemia, quando estava a Selic lá 2, 3%, era muito mais barato, mas é porque a Selic caiu, né? Em cenários agora de 10, 12%, realmente é complicado pegar crédito, pegar dinheiro emprestado, fazer financiamento. Cara, é dolorido, tipo, os bancos aqui arrancam o couro do pessoal mesmo, tá? É um negócio que para o banco é muito rentável e para a população, cara, você não tem muita escolha, tá? O cara tá na mão aqui do banco, se não pegar dinheiro emprestado, muitas vezes nunca consegue fazer acontecer compra de um imóvel, às vezes de um carro, às vezes de um capital de giro da empresa. Então isso tudo acaba, de certa forma, dando uma travada aí na economia, pelo menos das pessoas mais pobres, né, que precisam pegar esses empréstimos mais convencionais com os bancos, né? Esses sim são as taxas mais caras e mais altas, né? Se você é muito rico, você até pode ir lá no Itaú pedir um empréstimo, mas aí vai ser outra conversa. Não vai ser que nem a taxa de juros alta. Não, daí a conversa é diferente, tem garantia colateral, enfim, tem várias outras formas, tá? Mas esse comentário é importante, porque no Brasil, já que a gente tem tanto caloteiro, isso encarece o crédito, tá bom? Então vamos analisar aqui o IFNC, para a gente ter noção de como é que a rentabilidade dele foi ao longo do tempo, comparando principalmente com o Ibovespa, que acaba sendo nosso benchmark, a comparação, né? Bom, eu vou esconder aqui só por um minutinho esses indicadores, a gente já vai olhar no detalhe. Então o que a gente faz aqui? Primeira coisa de todas, cara, então, tira o zoom um pouquinho, deu uma avaliada, beleza. Eu deixei o IFNC porque ele é mais longo do que o FIN de 11, tá? O FIN de 11 ele até está disponível aqui, mas o FNC mais longe tem um histórico um pouco maior. Quando a gente coloca aqui, por exemplo, o IBOV junto, pegando um prazo longo ali, de 2010 até agora, o IFNC rendeu mais, tá bom? Mas assim, isso aconteceu mais no início, tá? Quando a gente pega aqui um prazo já um pouco mais recente, tipo, cara, algo próximo aqui já há 10 anos, né? Pegar aqui, ó, 2015 ali, né? Ó, praticamente 10 anos. A gente vê que não tem muita diferença nas rentabilidades e nos percentuais, tá certo? E por que isso se deve? Porque os bancos, as seguradoras, elas tendem a andar muito parecido com o Ibov. Eles têm o beta dessa carteira das financeiras é muito parecido com o Ibov, tá? Então aqui olhando já de cara no desenho que o gráfico fez, a gente percebe duas coisas. Primeiro que a valorização foi praticamente a mesma, tá bom? Pode arredondar para a mesma, foi praticamente igual. Teve momentos que se descolou? Teve. Teve momentos que separa um pouquinho aqui, ó. Teve, mas é quase irrelevante isso aqui, tá? A gente pode arredondar aqui para praticamente uma mesma performance considerando os últimos 10 anos aqui, tá bom? E aí vem a primeira análise, né? Poxa, isso aqui é bem relevante, né? Quem assistiu os vídeos aí recentes em relação à correlação de ativos, eu vou deixar recomendado no final desse vídeo aqui a explicação completa, tá? Sobre esse indicador e a correlação de ativos. Já percebe que o IFNC junto do Ibov, eles têm uma correlação, cara, muito próxima de 0,9, muito próxima de 1, que é aquela correlação perfeita, ou seja, quando um vai para um lado, o outro também vai para aquele mesmo lado. Então, primeira informação importante, se você tem Ibov e IFNC na carteira, ou melhor, FIN de 11, né? Você tem que tomar cuidado porque você vai estar exposto direcionalmente para o mesmo lado. Então, se isso for da sua estratégia, tudo bem, não tem problema, deve fazer sentido em alguns casos, mas esteja ciente que você, enfim, esses dois ativos vão cair juntos, vão subir juntos e vão subir ou cair praticamente a mesma coisa, porque a gente percebe aqui que eles realmente andam muito juntos, né? Salvo ali alguns momentos de mais volatilidade ou menos volatilidade, mas no geral eles acabam andando um pouquinho parecido.
Até porque a grande maioria aqui das empresas mais relevantes do fim de 11, dos financeiras, elas estão dentro do Ibov, né? Eles estão ali dentro, estão contribuindo para ele se mexer de forma parecida e estão ali bem alinhadas com isso. E lembra que o Ibov, ou o IFNC, ou o Divo 11, essas empresas e esses ETFs, eles são uma classe de ativos de ações brasileiras. Então você está exposto em renda variável de moeda nacional. Mas é importante na sua carteira que de alguma forma você encontre ativos que são descorrelacionados ou até mesmo inversamente correlacionados, tá? Para quando o IFNC aqui, ou o Ibov, eles caem, esses outros ativos da sua carteira eles subam. E assim a sua carteira ela vai se compensando e você vai gradualmente rebalanceando. E aí se você precisa explorar outras classes de ativos como renda fixa, própria inflação, ativos dolarizados, ações, renda fixa dolarizada, enfim, independente. Tem uma série de classes que você precisa estar com os percentuais meio que alocados para não ficar só exposto em renda variável Brasil, que salva aqui as exceções, em alguns momentos ela não é muito boa. E claro, se você não entendeu nada do que eu falei e não sabe montar uma carteira, ou tem interesse de conhecer as minhas carteiras recomendadas aqui da Resulta Capital, tem um QR Code aqui na tela, o link na descrição. Acessa lá, está tudo explicado das soluções que eu ofereço para os meus clientes. Agora, desconsiderando um pouquinho o Ibovespa, vamos só analisar aqui o retorno em janelas móveis. Estou olhando aqui um gráfico semanal, também utilizando aqui os 50 períodos do ROC, que nada mais é do que a nossa análise de janelas móveis do IFNC, tá? Então, o que a gente percebe quando vai tirando o zoom? Na maioria dos anos, ele teve aqui realmente um retorno positivo, né? Ele tem um retorno acima do zero, tá? Perdão, não é na maioria dos anos, é na maioria das janelas de um ano, tá bom? Então ele retorna aqui mais do que zero aqui na maioria dos períodos. Mas ali a partir de 2020 para cá, ele começou a ter várias ocasiões que ele retornou valores negativos, tá? Então, historicamente falando, ele ficou parado um tempão, né? Pode ver que ele mal e mal rompeu o topo histórico aqui, que era lá 2020, ali em 24. Então, o Ibov passou um pouco mais, teve mais animação. Então, esse é um ativo que acabou não subindo tanto quanto o Ibovespa, tá? Pelo menos nessa alta histórica ali de outubro. Agora, dolorido mesmo deve ser colocar aqui, ó, o IFNC dividido pelo SDBRL. Aqui a gente tem o nosso índice financeiro dolarizado, né? Como se você tivesse, enfim, comparando com o dólar junto, tá? Aqui a gente já percebe de forma visual que ele ficou muito, muito lateral ao longo de muitos e muitos anos. Se a gente pegar os períodos ali mais recentes também, últimos 10 anos, que seja, temos aqui de janelas móveis, já achatou bastante aqui os retornos que ele teve ao longo do tempo, né? Isso é normal, acontece com todo ativo brasileiro quando a gente dolariza ele, porque a gente, enfim, acaba comparando com o dólar que praticamente só sobe, né? Então tem que tomar um certo cuidado, porque não é que você deve investir em dólar sempre, mas quando a gente tem a possibilidade de investir em dólar, geralmente o retorno dos ativos brasileiros ele vai ficar mais achatado, tá? Então, mas ele deu retorno aqui, ó, Anthony, na faixa aqui de 40% numa janela de 12 meses, nesses picos perfeitos, né? Tá pegando aqui praticamente sempre esses momentos mais ideais que existiram de 12 meses para trás. É verdade, você conseguiu ter retornos assim, mas você conseguiu também ter prejuízos aqui, ó, de 25, em alguns momentos até um pouco mais, tá bom? Então não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que esse aqui nem é o ativo diretamente que você compra, né? Porque ele não é dolarizado, mas você tem que meio que, às vezes, embutir o dólar em algumas comparações para entender também o efeito da inflação em cima desses portfólios, né? Em cima desses ativos. Então, cara, ele está conseguindo aqui se manter, ele vem subindo com o tempo, mesmo dolarizado, né? Mas não é um ativo que, cara, não é um ativo que explode altas constantes e lucros extraordinários. Cara, de vez em quando a recessão vem no Brasil, a taxa de juros sobe e esses ativos são impactados para baixo. Mas eles vão ganhar mais dinheiro, Anthony, com a taxa de juros mais alta. Cara, sim e não, depende. Depende da carteira de clientes dele, da inadimplência deles. Depende se eles vão conseguir se travar no mercado futuro. Porque para pensar, se a taxa de juros está 2%, e aí do nada o pessoal começa a falar, tem que subir a taxa de juros, tem que subir. Esses bancos fizeram um monte de empréstimos a 2%, porque a taxa, não é que é 2%, é 2% da Selic mais o spread deles, né? Mais ali o prêmio de risco deles. Então, se a taxa de juros vai para 10%, 12%, seja ao longo de um ano, né? Esses contratos ali da taxa Selic de 2%, eles têm que ser de alguma forma corrigidos. Ou num contrato, que às vezes não está,
ou então o banco ele tem que correr para o mercado futuro e se travar para não ficar exposto a essa alta. Porque pensa, senão ele vai estar pagando você no seu CDB a 12% ao ano, que é a Selic, e vai estar emprestando para o cara a 2%, ele vai ter prejuízo. E o banco não é trouxa, o banco não vai ter prejuízo. Então ele vai lá no mercado futuro, se trava, ele trava aquela rentabilidade, ele não fica exposto quando a taxa de juros está subindo, e aí, enfim, né, ele não tem um prejuízo, vamos dizer assim, né. E se as taxas vão caindo, beleza, ele pode até ficar com aquela carteira de taxa de juros um pouco mais alta, isso pode ajudar ele, mas às vezes ele até chega a travar aquela rentabilidade independente se as taxas vão subir ou cair, tá bom? E quando a gente compara o IFNC dividido pelo IBOV, que é como se a gente estivesse indexando um ativo no outro, vou deixar também esse vídeo aqui recomendado lá no final, para vocês, enfim, olharem como é que eu faço as análises mais explicadamente no detalhe, tá? A gente percebe que no longo prazo o IFNC ele vem valorizando frente ao IBOV, mas aqui, depois aqui de 2020, ele em relação ao IBOV se desvalorizou, ou seja, o IBOV subiu um pouco mais do que o IFNC desde ali de 2020, tá? Então aqui alguma coisa aqui próxima de 14, 15% negativo aqui em algumas janelas, a diferença de valorização entre esses dois ativos, tá bom? Bom, mas então qual que é melhor, né? O Ibovespa, o IFNC, o que que tem que fazer aqui? Primeira coisa, né? São índices diferentes, são propostas diferentes. Então a gente pode analisar qual que foi melhor por causa do resultado que eles deram? Sim, mas isso não quer dizer que um é melhor que o outro, tá? Aqui é um pouco difícil comparar porque são propostas diferentes. Então, o Ibovespa ele é um pouco mais geral, lembra? 20% dele vai ser bancos e financeiras também. Então, o Ibovespa, eu gosto de certa forma da generalidade que ele tem. Eu acho que ele não é um índice tão bom assim. Acho que por mais a culpa maior não é nem do índice, acho que é da moeda. Mas dentro dele tem algumas empresas que eu acho que não fazem muito sentido. Agora, em relação aos bancos, aqui as financeiras, né, somente o IFNC. Cara, o ideal do ideal é pegar esses índices mais relacionados aqui a bancos e financeiras quando existe um cenário futuro ou breve, né, falando de expectativas, em que o aumento do spread de empréstimos será evidente. O que é isso? Os bancos eles ganham dinheiro emprestando para os outros. Então, às vezes ele vai cobrar 1% a mais da Selic, às vezes ele vai cobrar 10% a mais da Selic. Por exemplo, tá? Vou exagerar aqui para ficar clara a comparação. Então, quando ele está cobrando 10% a mais da Selic, ele tende a ter uma lucratividade maior, salvo todos os outros componentes de inadimplência, demanda e assim por diante. E quando é que ele consegue cobrar mais, né? Pedir mais essa taxa? Quando tem muita gente pedindo crédito. Então, isso não é apenas quando tipo, as taxas de juros estão baixas, tá? Às vezes as taxas de juros vão estar altas, tipo 10% ou 9%. 9% já é meio baixo no Brasil, né? Mas vamos considerar que é um valor alto. Mas é quando existe uma perspectiva da população pegar crédito, ir atrás de crédito, a economia vai girar. Porque essa população daí provavelmente não vai ficar inadimplente, esse banco não vai ter tanto prejuízo com a inadimplência. Tem muita gente pedindo crédito, então ele consegue dar uma spreadada em muita gente. E aí ele vai ter, teoricamente, margens maiores, lucros maiores, dividendos maiores, que vão ser incorporados aqui no fim de 11. E aí, enfim, né, o crescimento geral das empresas, tá? Esse é o cenário mais ideal de todos, tá bom? Ah, Anthony, esse é o cenário de agora? Janeiro de 2025, perdão. Cara, no momento não. No momento a gente tem aí um cenário ainda de alta de taxa de juros, economia sendo mais freada. Tem diversos conselheiros aí de grandes bancos falando que o crédito agora vai começar a ficar caro, vai começar a ficar difícil, vai começar a ficar ruim. E não é porque tem muita gente pedindo, é muito por causa do risco de inadimplência, risco de quebra aí de pequenos, né, comerciantes, pessoas físicas em geral. Então não sei se esse é o momento ideal, tá? Mas claro, tudo pode mudar. E você não precisa considerar isso como uma verdade absoluta. A gente tem que acompanhar o mercado ao longo do tempo e entender se esse tipo de ativo tá ou não tá na sua carteira. Vou deixar aqui os vídeos recomendados que eu comentei, como fazer as análises um pouquinho mais completas, para você entender como é que eu faço essa questão das janelas móveis e da indexação de ativos. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.